Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, do canal do Sejus, eu sou Carla Pavão. Com muita alegria recebemos aqui a Regina Celi, que você já conhece, e hoje nós vamos conversar sobre a Revista Espírita de 1859, mais especificamente o mês de outubro. Nós vamos começar esse programa falando sobre dois assuntos: os milagres, e o segundo assunto é o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Tudo bem, Regina? Oi, Carla, tudo bem? Boa noite, amigos do Sejus, amigos aí do Paz e Bem, né? E é uma alegria estar mais uma vez aqui estudando a Revista Espírita com vocês. Legal, então vamos começar a conversar? Vamos falando sobre os milagres? O que você conta para a gente? Ótimo. Nessa revista, no mês de outubro, né, da revista de 1859, o primeiro item, né, que Kardec aborda se chama Os Milagres. Nesse item, o Kardec ele vem falando sobre um senhor Mathieu, né, que era um antigo farmacêutico do Exército, e que ele publicou uma relação de vários fatos sobre escrita direta e dos quais ele foi testemunha, né, o senhor Mathieu. E o senhor Mathieu ele pediu ao Kardec, né, que desse a sua opinião sobre esses fatos, né? E Kardec então comenta que os fatos relatados pelo senhor Mathieu, né, eles se produziram em circunstâncias mais ou menos idênticas aos que Kardec já havia relatado no número de agosto da revista, né, de 1859 mesmo. E então que não tinha nada assim de mais característico. Então Kardec optou por não relatar os fatos aqui nessa revista de outubro, mas apenas mencionar esses fatos, né? E para quê? Para mostrar que os fenômenos espíritas eles não são privilégios de ninguém, né? Não é privilégio da doutrina espírita, né? Produzir fenômenos espíritas. Então, o senhor Mathieu, que é o farmacêutico antigo do Exército, que não era espírita nem nada, né, também tinha vivenciado, né, esses fatos de escrita direta, né? Então, ele ainda conta para a gente, né, que o senhor Mathieu como ele era um homem de ciência, né, e como tantos outros, e como ele próprio, Kardec, também passou pela incredulidade, né? As pessoas não acreditavam nos relatos dele, né? E ele próprio não acreditava nos próprios relatos, nas próprias coisas que ele tinha vivenciado, até que, a partir do momento que ele vivenciou isso, ele não tinha mais como negar, né? Quando contavam para ele que isso podia acontecer, ele não acreditava, mas como ele mesmo vivenciou, ele passou a acreditar, né? E Kardec, então, diz que, na verdade, os fatos, como ele já havia dito, que já mencionou vários fatos parecidos, ele não ia relatar, né, e nem criticar. O que ele ia criticar era o título que o senhor Mathieu usou, porque nesses artigos, né, que o senhor Mathieu escreveu, ele chamou de milagres, né, esses fenômenos da escrita direta que ele vivenciou, ele chamou de milagres, né? E Kardec não concorda com esse nome, né? Então achou que merecia, né, um exame sério, né, esse título para mostrar do porquê que ele não concordava, né? Então Kardec coloca que em sua acepção primitiva, né, e pela etimologia,
o vocábulo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver, né? E como tantos outros vocábulos, a palavra milagre afastou-se do sentido originário, né? E conforme a academia, né, naquela época, dizia-se que milagre era um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Então, esse, né, era o significado dado naquela época em que Kardec estava fazendo esse relato, né? Era o significado comum que se dava à palavra milagre, né? E só por comparação ou por uma metáfora é que se aplicava a coisas comuns, a coisas vulgares que nos surpreendem, né? E cuja causa era desconhecida, né? Então, Kardec questiona, né? Se milagre, né, é um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza, então nós podemos chamar, né, esses fenômenos relatados pelo senhor Mathieu como milagre, né, no verdadeiro sentido do vocábulo? E Kardec coloca certamente que não, né? Porque o milagre, como Kardec já havia mencionado, né, inclusive em outros números da revista, na Gênese, né? E ele cita a gente aqui no finalzinho, vai mostrar textos relacionados, onde a gente pode achar estudos sobre esse assunto, né? Ele, então, dizia que era uma derrogação, né, das leis da natureza, era como se fosse uma revogação parcial das leis da natureza, né? Então, ele não estava questionando, né, se Deus, se era a intenção de Deus, né, derrogar as leis que ele próprio criou, né? Mas ele queria mostrar que esse fenômeno da escrita direta, né, por mais extraordinário que ele fosse, ele não derrogava nenhuma lei da natureza, né? Então, não tinha nenhum caráter miraculoso, né? Então, conforme Kardec já tinha falado, nas reuniões lá da Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas, já havia acontecido várias vezes esse fenômeno, né? O próprio senhor Mathieu estava ali relatando vários. Então, era uma coisa que estava acontecendo várias vezes, não era nada assim incomum, então não podia chamar de miraculoso, né? Então, o milagre, a gente não explica, não consegue explicar. A escrita direta, ao contrário, explica-se da maneira mais racional, né? Como o Kardec coloca, como ele explicou, né, nos números anteriores da revista, como ele explicou na Gênese, né? Então, não se trata de um milagre, mas de um simples fenômeno que tem sua razão nas leis gerais, né? E Kardec coloca que o milagre tem ainda um outro caráter, né? O de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade por diversas pessoas, já não pode haver um milagre, né? Que foi o que eu acabei de falar. O próprio senhor Mathieu conseguiu várias vezes, né, produzir esse fenômeno, outras pessoas já produziram, né, diversas vezes, então não era isolado, não era nada isolado, né? Então, não é um milagre. Então, ele falou, Kardec dá um exemplo, né? Se um homem realmente for morto, né, e for chamado à vida por uma intervenção divina, então vai haver um milagre, né? Porque isso é contrário às leis da natureza. Né? Mas se esse homem, né, tiver apenas a aparência da morte e se ainda restar nele vitalidade latente, e se a ciência, né,
ou uma simples ação magnética conseguir reanimá-lo, né? Essas pessoas que acreditam em milagres, elas vão achar que isso é um milagre, que não é um fenômeno natural, né? Mas, mas a gente, né, as pessoas que são esclarecidas, que estudam as ciências, isso é um fenômeno natural, né? Então, ainda existe vitalidade latente ali, né? Ele só está aparentemente morto, então um médico pode fazê-lo voltar à vida, ou mesmo uma ação magnética pode fazê-lo voltar à vida, né? Então, não é nada de anormal, né? Mas, né, para essas pessoas seria um ato miraculoso, né? E naquela época, a pessoa que fez o milagre, vamos dizer assim, né, seria ou apedrejado ou venerado, né? Ou seria venerado porque fez o sujeito voltar à vida, ou aquelas pessoas, né, que não acreditam, então poderiam também até matar, né, apedrejar essa pessoa. Então, dependia do caráter dessas pessoas, né? Mas, né, e Kardec dá um outro exemplo, né? Por exemplo, se em determinados campos um físico empinar um papagaio elétrico e fizer cair um raio sobre uma árvore, né? Ele vai ser olhado como se dotado de um poder diabólico, né? Mas para quem estuda ciência sabe que um físico pode fazer, né? Se o papagaio é elétrico, ele pode produzir um raio e cair na árvore, né? Então, a escrita direta, ela é um dos fenômenos que demonstram de maneira mais patente a ação das inteligências ocultas, né? Então, o fato dele ser produzido por seres ocultos, né, os espíritos, não significa que ele é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos, né? Porque está sendo produzido por agentes invisíveis, né? Porque esses agentes invisíveis, né, que a gente chama de espíritos, né, esses seres ocultos que povoam os espaços, eles são também uma potência da natureza, né? Então, é uma potência cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral, né? E quando o Espiritismo vem nos esclarecer sobre isso, né, sobre essa potência, sobre esses espíritos, ele está nos dando a chave de uma porção de coisas que antes eram inexplicáveis, né? Porque e que lá naqueles tempos remotos foram consideradas como prodígios, né? Hoje a gente sabe que não são prodígios, né? Que são mesmo naturais, né? E como no caso do magnetismo, ele revela uma lei, né, se não desconhecida, né, pela maioria das pessoas, pelo menos mal compreendida, né, pelas pessoas. E conhecia-se, né, naquela época, os efeitos, porque eles se produziam, né? Em todos os tempos eles foram produzidos, mas eles não conheciam a lei, não conheciam a causa, né? Então, a ignorância dessa lei foi que gerou as superstições, né? Então, a partir do momento que passamos a conhecer essa lei, cessa o maravilhoso, cessa, né? E esses fenômenos eles vão entrar na ordem das coisas naturais, né? E é por isso que os espíritas, né, não fazem milagres quando fazem girar uma mesa, quando fazem os mortos escreverem, né? Do mesmo modo que o médico não faz um milagre quando ele faz reviver, né, uma pessoa que ainda tem, né, vitalidade latente, ou quando o físico faz cair um raio, né? Então, é tudo lei natural. E por isso foi que Kardec ele rejeitou
o título dado pelo senhor Mathieu, né, de milagres, né? Quando o senhor Mathieu chamou de milagres, ele disse que não. Então, ele rejeitou, e era isso que ele criticava, né? E ele também não achava que o senhor Mathieu tinha dado esse nome com um sentido místico, né? E ele não estava criticando o título por causa disso, né? Porque ele achava, mas é porque ele achou necessário fazer essa crítica, porque as pessoas que não se aprofundam nas questões, né? Que não vão lá no fundo das coisas, e ele coloca, essas são muitas, né? Estão em maior número, né? Elas poderiam, então, se enganar com esse título, né? E acreditar que alguns adeptos do espiritismo estão atribuindo a si mesmo um poder sobrenatural. Então, por isso que Kardec achou necessário fazer a crítica a esse título, né? E, né, que ele comenta, né, que aquele que, ajudado pela ciência, né, pretendesse operar milagres, ou seria um ignorante do assunto ou um mistificador. Então, se existe, né, algum adepto do espiritismo, vamos dizer assim, né, que faz lá a escrita, né, direta, e está aí se considerando, né, uma pessoa que tem poderes sobrenaturais, né, essa pessoa ou é um ignorante ou é um mistificador. Então, é isso que Kardec está querendo nos mostrar. Né? Então, assim como os fenômenos magnéticos, os fenômenos espíritas, né, antes que se lhes conhecesse as causas, eles puderam ser considerados como prodígios. Agora, não mais. Né? Então, Kardec também nos lembra, né, que é importante fazer essa diferenciação, né, porque na religião, né, acontecem muitos fatos desse gênero, né? E é por isso que aquelas pessoas que são céticas acabam não acreditando na religião, né? Muitas passam a não acreditar porque acham que aquilo não é, né, milagre, e como as pessoas estão tratando como milagres dentro da religião, então eles passam a não acreditar na religião. Né? Então, o Espiritismo está contribuindo também com a religião nesse sentido. Por quê? Porque está explicando que realmente isso aí é natural, não é nenhum milagre. Né? Então, também está vindo em auxílio à religião, né? Mostrando a possibilidade de certos fatos, né, que não tem mais o caráter miraculoso, e, então, nem por isso são menos extraordinários. Né? E também não está, pelo fato, né, de não ter derrogado as leis divinas, né, por ser uma lei natural, não diminui o poder de Deus. Né? E Kardec lembra também nesse texto, né, na época das levitações de São Cupertino, ele deu um exemplo, deu como exemplo, né, que houve muita chacota, muita zombaria na época das levitações de São Cupertino. Né? E hoje ele fala como nós já vivenciamos isso muitas vezes, né? Ele fala das reuniões, das sessões lá na Sociedade Parisiense, né? Então, ele acredita nas levitações de São Cupertino. Ele não viu,
São Cupertino levitando. Mas como esses fenômenos já se produziram nas sessões, então ele acredita que aconteceram também com São Cupertino, né? Então, que elas são verdadeiras. E também ele lembra outros fatos, né? Que e ele nesse caso aí das levitações ele lembra, né, de Daniel Dungas Home, que produzia também levitações de corpos, né? Então ele diz que esse fenômeno, né, da levitação ele integra, portanto, as categorias das coisas naturais, né? Então poderia também ter acontecido com São Cupertino. E da mesma forma, ele lembra de um fenômeno que é muito comum também, que são os fenômenos das aparições. E lembrou da aparição de Salete, né? E a aparição de Salete aconteceu com aquelas crianças, né? Que viram, né, Nossa Senhora, né, numa bola de fogo, né, e que trouxe várias mensagens. Então, muitas pessoas fizeram chacota com aquilo, muitas pessoas não acreditaram, né, mas Kardec nos mostra, hoje, e depois dessa aparição de Salete, depois teve a aparição de Fátima, né, lá em Fátima, Portugal, né? Teve a aparição de Lourdes, né? Lá na França. Então, e a gente, nas sessões espíritas, por várias vezes, também acontece esses fenômenos da aparição. Então, são fenômenos naturais também. Então, a gente pode acreditar que também aconteceu, né, com os pastorezinhos lá. E tanto os de Salete, quanto os de Fátima, né, quanto de Lourdes. Então, é possível acontecer, né, também integram a categoria das coisas naturais, né? Então, Kardec considera, né, que a explicação é um poderoso motivo de convicção, né? Então, se a gente explicar para essas pessoas como isso se dá, né, por que isso é considerado um fenômeno natural, então essas pessoas vão passar a acreditar, né, que eles são fenômenos naturais, sim, e não nada de miraculoso, né? Dessa maneira, né, a gente tem visto várias pessoas, né, que não foram testemunha de nenhum fato, não viram mesa mover-se, não viram nenhum médium escrever, mas, quando leem a explicação, acreditam, né, porque entendem, porque compreendem que realmente pode ser um fenômeno natural, né? Então, Kardec termina dizendo que se a gente fosse só acreditar naquilo que a gente vê com os próprios olhos, as nossas convicções estariam reduzidas a muito pouca coisa, né? Então, nesse texto dos milagres, é isso que Kardec coloca, e ele coloca, né, os textos relacionados, que são a Gênese, né, no item Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? No capítulo 13, os milagres, caracteres dos milagres, né? E faz Deus milagres. Então, a gente vai achar lá no capítulo 13 da Gênese. Também no capítulo 13, as predições, né? Os milagres e as predições. No livro dos Espíritos, na conclusão 2, e na parte terceira do livro dos Espíritos, das leis morais, também, e conhecimento da lei natural, né, da lei divina ou natural, e no livro dos médiuns, ou guia dos médiuns e dos evocadores, na primeira parte, noções preliminares, o capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural,
E no livro dos médiuns, né, ou Guia dos Médiuns também, no item 15 também a gente vai encontrar no 16 e no 17. E na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de 1867, no mês de dezembro, também a gente vai encontrar, e também no mês de maio, de 1867. Né? Então, a gente pode ir lá, que a gente se aprofunda bastante nesse tema dos milagres. E o segundo item que Kardec estuda no mês de outubro, né, é o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Nesse item, Kardec inicia, né, dizendo que na revista de outubro de 1858, ele publicou 2 artigos sobre esse assunto, né, que é o magnetismo animal. Né? Um artigo era o emprego oficial do magnetismo animal, né, que fala do tratamento magnético aconselhado ao rei Oscar da Suécia pelos seus próprios médicos. Né? Então, seriam a ciência aceitando, né, o magnetismo e indicando. E o magnetismo e o sonambulismo ensinados pela Igreja, né, que foi um curso, uma obra intitulada Curso Elementar de Instrução Cristã, publicada pelo Abade Marotti, que era um vigário-geral da Diocese de Verdun. E nesse livro, né, dessa obra, o magnetismo e o sonambulismo são claramente definidos e reconhecidos. Então, aí seria a ciência e a Igreja reconhecendo o magnetismo. Né? Mas Kardec nos lembra que esse reconhecimento ele não era unânime. Né? Então, ele vai dizer aqui nesse artigo que vai falar sobre um julgamento, né, que aconteceu no Tribunal Correcional de Douai, e ele faz essa análise, né, desse julgamento, dizendo que, por esse julgamento, o Poder Judiciário acabou por reconhecer a existência do magnetismo. Né? Então, ele fala que ele não vai falar sobre o julgamento inteiro, lógico, ele só vai analisar o resultado, né, final desse julgamento. Né? E o que aconteceu? Por que houve esse julgamento? Foi que um jovem, né, que só conhecia o magnetismo de nome e jamais tinha praticado, então estava um dia jantando num hotel e resolveu magnetizar o sobrinho do maître desse hotel onde ele estava jantando. Né? Então, Kardec coloca, tá, ignorando as medidas de prudência que essa experiência do magnetismo aconselha, né? Ele se propôs a magnetizar o sobrinho do maître. Né? E depois ele começou a magnetizar o menino, e depois de alguns passes, o menino caiu em sonambulismo, mas o magnetizador improvisado não soube como fazê-lo sair daquele estado. Né? E esse estado de sonambulismo foi seguido de crises nervosas persistentes. Né? Então, o menino entrou em sonambulismo e ficou tendo várias crises nervosas depois disso. Então, como o rapaz fez lá, magnetizou, mas não sabia tirar o menino daquela situação, o tio, né, entrou com uma queixa na justiça contra o magnetizador. Né? Então, a justiça fez o julgamento desse rapaz. E como a justiça chamou, né, todo o julgamento, eles chamam peritos para analisar o fato, né, o caso.
E ele chamou dois médicos, eles chamaram dois médicos para agirem como peritos desse julgamento, né? Então, Kardec questiona, né? O que Kardec questiona aí, né? Foi esse fato, né? Que dos peritos que foram chamados eram médicos, mas eles não entendiam nada de magnetismo, né? Inclusive nem acreditavam no magnetismo. Então, o que aconteceu? O primeiro médico, depois que ele descreveu o estado sonambúlico do menino, né? Ele acrescentou, ele descreveu como que o menino estava, né? Em estado sonambúlico e tal. Ele complementou dizendo: eu não creio absolutamente na existência de um fluido novo, né? De um agente físico mais ou menos semelhante ao magnetismo terrestre, desenvolvendo-se no homem sob a influência de passes, de toques, etc., que produziria nas pessoas influenciadas efeitos algumas vezes milagrosos, né? E ele complementa, ele fala: a existência de um tal fluido nunca foi cientificamente demonstrada, longe disso. Todas as vezes que os homens difíceis de enganar, membros da academia das ciências ou médicos eminentes quiseram verificar fatos alegados, os príncipes do magnetismo, né? Ainda fez uma chacota aí com as pessoas, né, que magnetizavam, né? Os príncipes do magnetismo recuaram, subtraíram-se escudados em pretextos muito claros, e nem a questão do fato, nem muito menos, com mais forte razão, a questão da doutrina, puderam ser elucidadas, né? Para o mundo científico, portanto, não existe magnetismo animal. Então, esse médico aí falou que ele não acreditava no magnetismo. Mas aí ele coloca o seguinte: entretanto, daí não se segue que as práticas do magnetismo não produzam efeito, e se com boas razões se nega o magnetismo, não se pode admitir a magnetização. Então, ele estava vendo que o menino ele não verificou nenhuma questão médica, ele não viu nada de errado, né, fisicamente no garoto, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Então, ele estava querendo dizer que não existia o magnetismo, né? Mas ele estava querendo afirmar que o menino foi magnetizado, né? Então, não existe o magnetismo, né? Mas houve a magnetização. Então, essa foi a conclusão dele, né? E ele ainda complementou dizendo que ele estava convencido de que, se as imaginações nervosas e impressionáveis são todos os dias abaladas fortemente pelas manobras, né? Vamos dizer assim, lá as manobras dos passes, né? Que ele estava analisando, é nelas mesmas que devemos ver os fenômenos que apresentam, e não numa espécie de radiação da parte do experimentador. Então, o que ele estava dizendo? Que aquilo não passava de imaginações, né, nervosas e impressionáveis, que o menino, né, que foi magnetizado tinha sido impressionado pela imaginação, né, através da imaginação. Então, e não tinha sido um fluido magnético que tinha feito a magnetização, né? E então, essa última parte da frase dele nega o agente especial do magnetismo, né? Que é o fluido magnético. Então, ele nega o fluido magnético, mas admite a magnetização. E aí, mais tarde, Kardec vai fazer a crítica a isso, né? Então, ele fala: os fenômenos devem estar
né, nessas imaginações nervosas abaladas, né? E ele pensava, né, que essa explicação se aplicaria ao caso do menino Jordan, né? Se os ataques que se seguiram ao primeiro, né, supondo que o primeiro ataque que ele teve tivesse sido determinado pela magnetização, né, até ele poderia aceitar o fluido magnético, né? Mas ele falou que isso não era verdade, porque se isso acontecesse, aqueles efeitos, né, que ele estava tendo, as crises que ele estava tendo, iam ter que ir se espaçando e se enfraquecendo, e isso não estava acontecendo ao contrário, né? Então, ele achava que não podia ser um fluido magnético, né? Então, mas só que ele admitiu que essa circunstância confundia ele, né? Ele coloca, essa circunstância me confunde. Evidentemente, está em jogo uma influência indeterminada, né? E qual será ela, né? Então, ele falou que os antecedentes e o comportamento do menino em relação à saúde não era suficiente, né? Ele não tinha conhecimento suficiente dos antecedentes, do comportamento do menino, para poder atribuir aquilo ali ao temperamento dele. Então, ele declarou que não sabia estabelecer a causa, né? Então, houve o magnetismo, ele admitiu que houve magnetismo, mas não sabia estabelecer a causa, né? Então, nesse momento que ele fala isso, o menino teve mais um dos seus ataques, né? E aí os dois médicos que estavam lá, eles constataram que o menino ele tinha contrações musculares gerais e intermitentes, né? Estava em crise. Ele não apresentava nenhuma insensibilidade na pele, ele não apresentava sensibilidade nos olhos. Quando abria os olhos dele, assim, as pálpebras, ele colocava a luz, ele se esquivava, né? Então não estava tendo sensibilidade nos olhos, ele não tinha espuma na boca, ele não tinha, né, a flexão dos polegares sobre as palmas da mão, ele não teve o grito inicial. Então, e o acesso ele vai terminando gradativamente e passando pelo período sonambúlico. Então, eles declaram que ele não era epilético e menos ainda cataléptico, né? Então, aí que eles não souberam explicar mesmo o motivo, né? E aí eles foram perguntados se não podia ser sonambulismo, né? Se tanto na primeira crise quanto na segunda não podia ser sonambulismo, e eles disseram que não tinha sido estabelecido que o menino fosse sonâmbulo, né? E também o acesso aconteceu durante o dia, né? Ele chamou de condições inteiramente insólitas, né? Incomuns, anormais, né? Porque não ocorreu à noite e não ocorreu durante o sono natural dele, aconteceu em pleno meio-dia e em plena vigília, né? Então, deixa eu te fazer uma consulta. Falta muito para a gente terminar, porque a gente já estourou bastante o tempo aqui do nosso programa. Se faltar muito, a gente pode fazer uma proposta de fazer uma parte 2. O que você acha? Vamos lá. Como é que está o seu estudo aí? Já está quase terminando. Tá bom, então vamos lá. Tá, então a gente pode continuar, né? Então, esses dois médicos, né? Aí o segundo médico deu o parecer dele também dizendo que tinha visto o menino anteriormente, na primeira crise, e só depois que ele soube que ele tinha sido magnetizado, ele nem estava sabendo, então ele não viu nada de problema físico, nem nada, né? E ele também reafirmou que não tinha nenhum sintoma de epilepsia, de catalepsia, mas que também
ele também não acreditava no magnetismo, né? Teve magnetização sem magnetismo. E é isso que Kardec vai criticar, né? Que esse parecer que eles deram, primeiro, eles não poderiam ter sido chamados como peritos porque eles não entendiam de magnetismo, né? Que eles fizeram até muito bem a parte que cabia a eles, que como médico, né? Deram o parecer correto como médico, mas que como eles não entendiam de magnetismo, eles não poderiam ter sido chamados como peritos nesse caso, né? E a sentença que foi dada, ela foi dada baseada nesse parecer, né? E acabou por condenar o rapaz, né, a pagar 25 francos de multa e 1.200 francos de perdas e danos, então confirmando assim que houve o magnetismo, né? Então é por isso que Kardec chamou, né, falou que o Poder Judiciário confirmou o magnetismo. Né? Por quê? Porque ele condenou, falou que houve o delito, falou que esse delito foi por toques e aproximações qualificadas como passes magnéticos, né? E, então, acabou por reconhecer. Então, os médicos que nem acreditavam no magnetismo acabaram contribuindo, teve efeito contrário, né, o parecer deles, que eles acabaram por contribuir, né, para que fosse confirmada a existência do magnetismo, né? Então, Kardec ele faz, é interessante depois também a gente dar uma olhada na revista, né, que ele tenta fazer os médicos explicarem essa teoria deles, né, de ter a magnetização sem magnetismo, e faz perguntas que eles não tinham nem como responder, né, porque a gente percebe na própria fala, né, tanto da falta de noção do parecer que foi dado por eles, né, como que pode existir magnetização sem ter, né, o fluido magnético. Então, é sobre isso que o Kardec coloca aqui, né? Então, ele coloca também aqui, depois a gente tem vários textos relacionados no Livro dos Espíritos, né, nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, né, magnetismo animal e... Ai, meu Deus, desculpa, gente. E Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns também, na parte das evocações, né, das manifestações espíritas, nós também podemos encontrar. Né? Então, esses 2 itens que Kardec fala no início lá do mês de outubro. Legal. Então, para vocês que nos viram, essa foi a Revista Espírita de outubro de 1859, os 2 primeiros tópicos. Curtam, compartilhem, se inscrevam em nossas redes sociais. Um beijo grande, obrigada, Regina. Paz e bem, gente. Paz e bem.